doente é a doença? Quando recebemos um diagnóstico da nossa saúde mental, podemos, além de listar os nossos comportamentos, fazendo uma linha do tempo, justificando do porquê somos ou fizemos determinada coisa, determinada atitude, ou tivemos tal pensamento, nos colocam numa zona de conforto ou desconforta. Quando recebemos este tal diagnóstico, podemos usar ele como uma muleta em nossa vida ou nos adaptar numa melhoria. Muitas pessoas interagem com o diagnóstico buscando excessivamente saber de tudo sobre aquele diagnóstico. Outros apenas querem eliminar tal transtorno, por exemplo, através da magia que este acredita que os medicamentos fazem. Outros, depois de um tempo, esquecem. Outros tatuam na testa: sou doente, faça o que eu quero. Mas o que o indivíduo e a sociedade ganham com o DSM? Um diagnóstico de saúde mental é pautado em um lugar de doença? Será? Para que eu saiba que tenho uma gastrite, por exemplo, faço um exame. Se tenho um cisto, um exame me mostra que sim. Mas qual exame eu descubro se tenho ou não borderline? A ideia de doença é um processo biológico no qual tem um começo, um meio e um fim, seja da doença ou da pessoa. Os transtornos mentais não dependem de como falamos. Isso por quê? Porque quando fazemos terapia, misturamos essa tal doença, que na verdade é um transtorno, com a própria vida, sobre as experiências e os entendimentos daquilo que vivemos, daquilo que aprendemos ou daquilo que também não aprendemos ou não vivemos. Algumas avaliações, testes psicológicos vão mensurar um lugar. A emoção, o pensamento não é marcado num exame. Até hoje, não existe algum tipo de exame que diagnostica qualquer transtorno do DSM. Qualquer transtorno que aqui se encaixa, ou até mesmo os espectros, mudam conforme o tempo em que vive e a cultura e os conhecimentos religiosos também influenciam em alguns movimentos de uma determinada sociedade. Alguns profissionais que produziram DSM-1 entenderam que os pacientes merecem mais, que o que está ali escrito foram redefinidos ao longo do tempo, já que cada cultura vai falar da depressão, por exemplo, de forma diferente. Logo, os psiquiatras colocaram o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, não uma doença. E o que seriam os transtornos mentais, então? Transtorno é o que se está fora da ordem, do padrão que foi colocado enquanto normal naquela sociedade, pois alguns pensamentos estão em desordem, como os impulsos, com impulsos ou não. Estes transtornos foram inventados através dos pensamentos psíquicos que têm uma história única, que a sociedade, a cultura interfere nos sentimentos e sofrimentos dos indivíduos. Já pararam para pensar do porquê o rico geralmente não tem o diagnóstico de esquizofrenia, assim como os pobres têm? Como é que funciona este marcador do que é listado no DSM e qual o impacto este que tem a esquizofrenia traz à sociedade que vive?
fulano, coitado, está falando com uma maçã, acredita? E ele acha que a maçã responde. É por isso que mora na rua. Vamos dar um prato de comida para ele? O nosso mestre disse que falou com Deus em cima de uma montanha, ao lado de uma macieira. Vamos seguir tal indicação. Você viu aquele cara multimilionário? Disse que uma maçã falou com ele. Cara, ele é muito fora da casinha. É por isso que ele inventou tantos instrumentos. Meu Deus, o cara é muito bom, mas é muito maluco também. As nossas experiências contam na determinação de um transtorno, diferente de uma doença. Mas os pensamentos que temos influenciam diretamente nas mudanças do processo em ter as células saudáveis ou não, em determinada parte do nosso corpo. Mas o fator genético contribui com certeza. A terapia envolve um fator de fala, no qual a pessoa que fala sobre si muda a percepção de si para o desenvolvimento do processo da individuação. Muitas pessoas precisam passar para a realidade de entender tais diagnósticos e de fazer algumas mudanças. Os tratamentos medicamentosos por tempo determinado é importante para ajudar naquele momento da vida daquela pessoa. Muitas vezes olhamos para um diagnóstico de um transtorno que percorre num processo de matar simbolicamente o que você foi, para resignificar quem você é agora com o diagnóstico. Mas o que é o mais importante é voltar a matar este de agora, depois do diagnóstico, no tempo certo, entendendo o processo com cuidado e se aceitando as diferenças de pensamentos e de frequências cerebrais que acontece no teu cérebro, no meu cérebro e no cérebro de toda a gente. Como fazer isso? Terapia, né, gente? Parece bobagem para muitos e muitos também podem dizer que se bastam para isso, ou que quer dizer algo tão profundo sobre si mesmo para uma pessoa estranha. Não condiz com o que este acredita. Como assim eu vou falar sobre a minha vida para uma pessoa que eu nem conheço? Mas como posso eu cuidar dos processos que o borderline, por exemplo, pode me causar se não consigo observar quantas de mim existe entre o eu, o ego e o superego, entre o meu consciente e o meu inconsciente? Ah, Fabiana, mas você é psicóloga, é claro que vai saber se tem ou não borderline, bipolaridade, depressão ou qualquer outra coisa. Talvez. Mas quando eu tenho a ajuda do outro para o meu processo, é importante a ajuda do outro. É por isso que sim, psicólogas também fazem terapia. Não somos perfeitos. Então, imaginem quem não tem alguns conhecimentos ou buscam olhar para dentro. Como podem evoluir? Vão curar, por exemplo, numa mesa de bar? Numa conversa com uma colega que tem mais traumas mais pesados que você? O DSM faz convenções operacionais, definições convencionais, não definindo etiologicamente os transtornos mentais. Então, o que chama de depressão, por exemplo, tem 14 traços. Acima de 8 é uma depressão, sendo ela uma convenção. Estamos convencionando um transtorno. Isso por quê?
Porque a comportamental dizia uma coisa, a TCC dizia outra coisa, Jung dizia outra coisa, Freud outra. Então foi preciso colocar uma ordem global ocidental, tá, gente? Para convencionar um transtorno em qualquer abordagem que um profissional da área da saúde possa relatar. Porque alguns diagnósticos estão crescendo mais nesta época em que vivemos, por vários fatores. Indústrias farmacêuticas, conexão com culturas através da internet, de ter mais facilidade de estar em lugares diferentes, a comunicação, em falar da ideia que sabe sobre si mesmo para terceiros, mais abertamente que antigamente, certo? E assim vamos moldando alguns transtornos para sucumbir à ideia do eu, ou para não se responsabilizarmos pelas nossas atitudes, ou pelo menos tentar aceitar de alguma forma. Claro que sabemos que existe a genética e exames que mostram quem é uma pessoa que produz mais serotonina, ocitocina que os outros, que o outro, por exemplo. E isso delimita na sociedade atual quem é ou não um pouco mais depressivo ou tende a ser depressivo. Mas para que moldar uma pessoa com personalidade mais melancólica, triste, no seu canto, sem ensiná-la o poder que é, enfrentar o seu jeito de ser? Porque precisamos todos nos encaixar numa formatação, num molde de ser criativo em frente às redes sociais, sendo extrovertidos, dinâmicos ou charmosos, se somos seres individuais. Porque precisamos apresentarmos como coach da positividade o tempo todo. Isso é cansativo. Olhar a depressão, a tristeza e o sofrimento nos leva para vários lugares, chegando até ao suicídio. Eu sei, isso pode ser sim um problema, mas podemos informar as pessoas que têm o diagnóstico da depressão, por exemplo, de que existe um outro lado. O conhecimento é o lado bom deste indivíduo e o seu transtorno, e potencializar este num lugar de conhecimento, tanto do transtorno quanto de si mesmo, para o seu processo de individuação. É fácil ser triste? Não. É fácil demonstrar felicidade o tempo todo? Também não, isso é loucura. Conhecer o seu processo é perceber que a vida de ninguém é perfeita, porque somos inteiros, não perfeitos. Nos colocam no lugar de desejo interno em chegar a algum lugar, mas sem a ideia de que a grama do vizinho é mais verde. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Mas sim no que realmente é o nosso desejo, dentro das nossas imperfeições. E a terapia nos coloca para refletir este lugar, nos ajuda a organizar a nossa mente, para sabermos um pouquinho de quem somos. Ao longo do tempo, vamos nos conhecendo ainda mais, porque mudamos de opinião. Como é este seu ego? Quão frágil ele é? Pense nisso, levando-nos à energia vital, vendo a graça de viver, cuidando da gente. O psicólogo trata o que a medicina não trata. O efeito do nome de um transtorno merece ser revisto pela nossa sociedade, para muito além do entendimento da doença. O efeito do nome de um transtorno merece ser revisto pela nossa sociedade, para muito além do entendimento de doença e de tratamentos medicamentosos, mas para alterar a sua forma de vida e de se relacionar com os outros e consigo. O problema não é a convenção que o DSM relata, mas entender que a mente não precisa de cura que a sociedade alega que existe, mas de compreensão de sua sombra e de sua luz, de seu inconsciente e principalmente da consciência que a pessoa tem com a própria consciência.
e a libido sobre a vida. A relação da forma de viver, da alimentação, influencia na substância química do nosso cérebro. A disciplina, em alguns casos, evolui o indivíduo de forma gigantesca, como por exemplo, corte o açúcar, as telas do teu filho de 8 anos que foi diagnosticado com TDAH e só depois começa a observar se ele realmente precisa tomar Ritalina, por exemplo, ou outro medicamento. Influencia ele a comer verde. Todos nós temos variedades de substâncias químicas no cérebro e o ambiente em que a pessoa está inserida aumenta ou diminui estas variedades. E não existe um certo ou um errado, mas uma aceitação de quem é e de quem é o outro. Pois é na arte da desgraça que se cria a graça de viver.